Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui toda diferente, né? Mudei o cabelo, continua bagunçado, né? Mas mudei o cabelo, tô de óculos. Porque eu gravei já várias vezes essa parte e eu não consegui postar, tá? Então, só pra dar continuidade, então, aí ao relato de tentante. O que aconteceu, então, quando a minha prima foi ter o bebê dela? Eu desliguei total do assunto, do foco que eu tinha de engravidar. E fui ajudar ela no hospital, fui ajudar ela com o bebê e tudo mais. Deixa eu tirar o óculos, gente, porque tá um calor danado aqui, gente. E eu fui ajudar ela com o bebê no hospital, porque eu não tinha filho, eu ficava o dia inteiro em casa. Então eu podia tirar um tempinho ali do meu dia pra ajudar. Eu já não tava trabalhando nessa época. E a irmã dela, que tava indo no hospital pra ajudar ela e tudo mais, tinha um filho pequeno. Então ficava complicado ela ficar o dia inteiro na rua, em função da irmã dela, com um sobrinho, e o filho dela precisando dela em casa. Então que a gente meio que deu uma revisada ali durante o dia, né, amanhã, e durante a tarde eu ia no hospital. E aí quando precisava, e a minha prima pedia pra ela ia mais na parte da noite. Então, às vezes ela posava lá no hospital com a minha prima e às vezes ela só ia e ficava um pouquinho lá com ela, tá? E eu ia durante o dia mesmo pra ajudar. O que acabou acontecendo, gente? O que acabou acontecendo? Como eu me desliguei um pouco dessa história de tentar engravidar, eu acabei focando em outras coisas. E a última coisa que me vinha à cabeça era engravidar. Até porque a gente ia tentar só mais aquele mês. E se não desse, a gente ia partir pra adoção, né? A gente ia tentar a adoção. Apesar de a gente ser novo, só assim, nossa, mas vocês eram novos e tal. Eu tava com 24 e o Rafael tava com 22. Não, ele já tinha feito 23, gente. Ele tava com 23 e eu 24. Final do ano fazia 25. E início do outro ano ele fazia 24. Em fevereiro do outro ano ele fazia 24. E isso a gente tava em maio, gente. Ele recém tinha feito aniversário. Fazia poucos meses que ele tinha feito aniversário. Então a gente tava decidido que independente de qualquer coisa, era assim que ia funcionar as coisas. A gente iria tentar aquele mês, se não desse certo, a gente ia partir pra adoção. Como eu tava bem desligada desse assunto, acabou que aconteceu que eu engravidei. No meu período fértil daquele mesmo mês eu engravidei. Só que eu não tava muito atenta, então comecei a ter dores. Eu não sei se já comentei pra vocês, mas na primeira parte, porque eu gravei várias vezes essa parte, então não sei se já comentei pra vocês. Mas eu tinha muitas dores fortíssimas. E essas dores, elas eram nas costas, como se fosse uma cólica. E dava muito forte essa dor, e essa dor não passava. Essa dor, ela era meio que constante, assim, ela começava pra aliviar só se eu fosse no banheiro. E nessa época eu já era bem, passava bem mal da barriga por conta do remédio de gripe que eu tomei. E por conta da vesícula, tá? No outro momento, se vocês quiserem, eu posso contar mais sobre esse problema que eu fiquei no decorrente dessas duas situações. E eu passava muito mal, então só aliviava desse jeito, indo no banheiro ou esquentando a região. Então, às vezes, assim, tava meio quentinho o dia e não aliviava. E me olhava em casa, tava com um cobertor amarrado na barriga. E aí, quando começou a esfriar, mais perto de eu descobrir que eu tava grávida, já tava mais frio, então até eu gostava, porque daí tava mais geladinho o ar, e aí eu enrolava e rapidinho passava dor. Então ficou meio complicado essa situação pra mim. Ela tá rindo lá no quarto, acho que é porque ela tá na frente do ventilador, gente. E a mãe aqui, né, sofre pra gravar o vídeo. Passando calor. Deu pra ver o suor no nariz, gente. Me desculpa. Aí voltando ao assunto, né? Aí, nesse meio tempo aí de sentir dor e tudo mais, eu não sabia o que era. E eu tava com muito medo de ser algum problema nos rins,
porque eu exagerava um pouco no sal. E a minha mãe, ela vivia dizendo pra mim que eu ia ter algum problema no rim por conta do sal. Então eu ficava com medo até de falar pra ela o que eu tava sentindo e ela me xingar. Como faltava uma semana pra... um pouquinho menos de uma semana pra vir a minha menstruação, eu pensei assim, se eu for no médico agora, os médicos vão dizer que isso aí é TPM e que já vai normalizar. Então eu não vou ir no médico. Chegou a hora de vir a minha menstruação. Na hora de descer, não desceu. Eu já tava quase fechando uma semana. Eu preocupada se eu ia ou não no médico. E por fim eu acabei dizendo assim, não vou ir no médico, porque vai que eu chegue lá no médico e diga assim, né, tá só uma semana atrasada, a gente não pode fazer nada, volta pra casa porque tem que esperar os 15 dias pra saber se tá grávida ou não. E na minha cabeça era assim que funcionava, porque em dezembro eu já tinha ficado 10 dias atrasada, não fui no médico porque eu achei que fosse algum problema normal ali. Problema normal, né? Achei que fosse só um atraso normal, que se eu não esperasse os 15 dias, eu não ia conseguir saber. E acabou que no 10º dia, acabou descendo. Eu fiquei bem chorosa, porque eu não sabia se era gravidez ou se era normal mesmo atrasar tanto tempo assim, porque eu nunca tinha atrasado tanto tempo, né? Tanto tempo que eu digo assim no sentido de ficar naquela preocupação do que era, sabe, gente? Porque eu já tinha ficado, antes de começar a tomar a injeção, como eu falei pra vocês, eu tinha ficado aquele mês sem descer nada. Mas logo depois veio, então, de uma certa forma, não foi que ficou sem vir. E aí eu só dessa vez que eu fui realmente me preocupar, tá, gente? Mas enfim, ficou esses 10 dias, eu tava esperando dar os 15 e acabou que desceu. Agora, no Natal passado, também acabou acontecendo isso. Eu fiquei 10 dias atrasada e no dia do Natal, né, eu fui pra minha mãe. E aí no dia seguinte, quando ia fazer 11 dias, se eu não me engano, acabou descendo. Eu comentei com a minha mãe até. A minha mãe falou alguma coisinha que eu não gostei, que eu não achei legal, porque a minha irmã tava grávida na época. E pra minha irmã ela não falaria isso, sabe? Sabendo que era uma coisa que a minha irmã queria muito. Então eu fiquei um pouco chateada com ela. Só que depois ela disse que eu que não tinha entendido ela e tudo mais. Mas eu sei com qual intenção que ela falou, então, né, deixa quieto, né? Enfim, voltando ao assunto. E eu tava atrasada uma semana já. E eu tava preocupada com o que era. E eu me lembro que um pouquinho antes de dar essa uma semana, né, porque fechava uma semana no dia 17. No dia 17 fechava uma semana. Não, tá certo, dia 17 fechava uma semana. E no dia 12, que foi o dia dos namorados, né? E a gente, assim, a gente comemora a nossa data de namoro nos 2 dias. A gente comemora no dia dos namorados e no dia 13. Porque ele foi no dia 12 pedir a minha mãe namoro, a minha mãe não tava. E no dia 13, aí oficialmente ele foi lá pedir a minha mãe namoro pra minha mãe. Então a gente comemora as 2 datas. E no dia 12, eu acabei procurando aquela coisa de tá passando mal, vai procurar primeiro na internet pra depois ir no médico. Eu fui procurar e no Google eu achei que o que eu tava tendo eram cólicas intestinais. Aí eu fiquei meio que na dúvida, sabe? Será que mulher grávida tem cólica intestinal? Será que não tem? Enfim, o que pode ser, né? E aí eu peguei e fui pesquisar e era um dos sintomas de gravidez. Além do enjoo, mal-estar, sono, fome, todas essas coisas, a cólica intestinal também era um sinal. Por que era um sinal? Porque a mulher, quando ela tá grávida, quando ela tá no início da gravidez, o corpo ele tem que dilatar para poder ter espaço para o bebê se desenvolver.
E no caso, no início, ele dá essa expandida, vamos dizer assim, ela tem essa dilatação no corpo pra começar a crescer o bebê, né? Crescer o feto ali dentro. E essas cólicas mais fortes, né? Que depois a gente acaba chamando de contração, no final, é pro corpo se abrir pra poder expulsar o bebê de dentro do nosso corpo. Então, a gente tem essa dor forte no início da gravidez e também tem no final. Só que no início, a gente não percebe tanto ela, porque não é tão grande assim o espaço que tem que se abrir pro bebê se desenvolver. E com o passar dos meses, conforme o bebê vai crescendo, o corpo também vai mudando. Então, no decorrer do tempo também não é tão complicado. O que acabou... Gente do céu, eu tô suando muito. Desculpa, gente. Então, o que acaba acontecendo nesse meio tempo? As dores não são mais tão constantes quanto é no início, né? Pra esse desenvolvimento do corpo. E depois, quando o bebê tem que sair. Que daí começa a doer muito mais pra o bebê nascer, até por causa do tamanho, né? Então eu pesquisei, eu fiquei toda boba, cheguei até a fazer aqueles textões no Facebook pra falar pro Rafael, né, que eu tava grávida, só que eu não sabia. Então eu coloquei lá que eu queria dar o maior dos presentes do mundo pra ele, mas eu não tinha certeza, mas que futuramente ele iria entender o que eu tava querendo dizer. E dito e feito, né, foi o que 5 dias depois a gente acabou descobrindo a gravidez. E eu lembro também que eu fiz um texto, né, eu fiz uma publicação ali pra dizer, como é que eu posso dizer pra vocês? Pra dizer o que eu tava grávida e anunciar pras pessoas da minha família, né. E aí eu coloquei assim, que o 8º passageiro estava a caminho, alguma coisa assim, né? Que o 8º passageiro já está a caminho. Aí eu listei todos os bichos de casa, né? Eu botei Madalena, cadela, Mimosa, cadela, Giselda, gata, Sheldon, gato, Leonard, rato, né? Pra quem não sabe, eu tinha tudo isso de bicho em casa, quando eu morava em casa. E aí eu coloquei Rafael, papai, né? Entre parênteses, papai, Renata, mamãe. E aí o 8º, que daí era o bebê, eu coloquei sinal de interrogação dentro dos parênteses. E aí eu coloquei embaixo, parabéns aos avós, daí eu botei o nome da minha mãe, da minha sogra, do meu sogro, do meu padrasto. E aos tios, daí eu coloquei o nome dos meus irmãos e os irmãos do Rafael. E algumas pessoas não abriram, porque quando botava ali o anúncio, ele ficava aberto só até metade. Então a parte que falava que o Rafael e eu éramos pais e o parabéns para os avós e os tios não aparecia. Então algumas pessoas abriram e viram, e aí deram os parabéns, e outras viram porque alguns comentários aparecia: sério, tá brincando? Ai, meus parabéns pra vocês, tá? Parabéns ao casal. Então algumas pessoas acabaram abrindo dessa forma. E eu achei bem bonitinho, sabe? E eu acabei colocando desse jeito, sabe? E foi muito... foi um momento muito feliz pra gente, assim. Porque era uma coisa que a gente esperava muito, 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 muito. Ao tanto que eu acabei ajudando essa minha prima até mais ou menos um pouquinho antes do final da minha gravidez, porque eu cuidava do bebê pra ela. Então eu cuidava do Miguel e ela ia pro trabalho. E quando ela voltava do trabalho à noite, né, que ela trabalhava no McDonald's, então ela esperou dar o tempo da licença, ela voltou. Daí, se não me engano, ela tirou as férias dela, que faltava tirar. E aí depois, quando ela voltou, não sei se ela pediu a demissão ou se o emprego mandou ela embora. E ela começou a pegar em evento de limpeza com a minha tia. Então a minha tia ia com ela pro evento e o Miguel ficava na minha casa. Eu cuidava do Miguel. E isso também me estimulava mais a saber como é que ia ser cuidar do bebezinho novinho e tudo mais em casa.
E a felicidade que a gente ficava com aquele menino em casa, gente, vocês não tem noção como a gente era feliz com o Miguel em casa. Depois a gente parou de cuidar dele, então a gente via ele mais pra visita. E ele era muito fofo, gente, muito, muito, muito fofo. Depois a gente perdeu um pouco do contato, né, porque a gente acabou se mudando pra cá. E aí quando a gente vê ele, assim, ele lembra ainda da gente, mas não é aquele apego todo que ele tinha por nós quando a gente morava lá, né. A gente ainda ficou um tempo morando lá, enquanto a Sarah era menorzinha. E ele ia muito visitar a gente, a mãe dele ia lá em casa. Às vezes eu ficava ainda, assim, com ele, mas não era aquela coisa o dia inteiro, né. Era um pouquinho só, se ela precisava fazer alguma coisa. E, gente, esse foi o meu relato de tentante, tá? Aí vocês vão me perguntar assim, mas como é que tu conseguiu o que tu falou no outro vídeo sobre a forma que tu tinha conseguido e tal? Eu tenho pra mim que foi a tabelinha, tá? Não foi outra coisa a não ser a tabelinha. A gente tentou todas essas simpatias e coisas que falavam pra gente fazer. Ah, mas faz isso, faz aquilo. Tudo que falavam pra gente fazer, a gente tentou e não deu certo. E no meu ver, o que deu certo foi a tabelinha. Então, assim, pra quem sabe como que funciona a tabelinha, é só fazer ela ao contrário. No caso, a tabelinha, pra quem não conhece ou quem não sabe, é um método anticonceptivo. Acho que é assim que fala, né? Contraceptivo, tá? Que ele consiste no quê? Se calcula do primeiro dia que vem a menstruação até o dia que antecede a próxima, tá? Se calcula aí quantos dias tem aí. Por exemplo, quem tem 30 dias, tá? Tem que calcular pelo menos aí uns 3 meses seguidos pra ter certeza que todos os meses tem 30 dias, tá? Do primeiro dia ao último, né? No primeiro dia que veio a menstruação até o último dia, que é o dia que antecede a próxima vinda, o próximo ciclo. Então, se calcula. E aí, quando tem o número exato, né? No meu caso era 32, mas tem pessoas de 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Então, o que se faz? Pega esse número total e divide ao meio, tá? Eu vou usar como exemplo o que eu era antes de ter a Sarah, tá? Porque agora não regulou ainda, tá? A Sarah já vai fazer 3 anos daqui a pouquinho e o meu ciclo ainda não regulou, tá? Daqui 2 dias, exatamente, ela faz 2 anos e 9 meses e o meu ciclo ainda não regulou. Então, o que acontece? Antes de eu ter ela, o meu ciclo era de 32. A metade de 32 é 16, desculpa, é 16. Então, o meu período fértil era 2 dias antes do dia do 16º dia e 2 dias depois. Então, meu período começava no 14º dia e ia até o 18º dia, tá? Isso quer dizer que é o dia do mês? Não, é o dia do ciclo, tá? Então, por exemplo, assim, a minha menstruação, o primeiro dia, foi dia 9, tá? Eu vou contar do dia 9 até o dia 16, até o 16º dia do meu ciclo, contando a partir do dia 9. Então, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O dia 24 é o 16º dia do meu ciclo. Então, eu conto 2 dias pra trás do 24 e conto 2 dias pra frente. 2 dias pra trás é o dia 22 do mês e 2 dias pra frente é o dia 26. Então, do dia 22 ao dia 26 é o meu período fértil. Por que 2 dias antes e 2 dias depois? Porque o óvulo, ele tanto pode ser liberado com 2 dias de antecedência, com 2 dias de atraso. Então, esses 5 dias é o tempo do meu período fértil. Quem faz a tabelinha, o que acontece nesses 5 dias? Se cuida, não tem relação, ou utiliza-se de algum outro método
contraceptivo nesse momento, tá? A camisinha, o anticoncepcional, o DIU, o diafragma, qualquer um desses métodos, tá? Ou simplesmente não tem a relação. No meu caso do Rafael, a gente, nesses dias, a gente não se cuidava. Então a gente vinha já, acho que é uns de 3 a 5 meses, tá? De 3 a 5 ciclos, não se cuidando, tá? Por que não deu certo antes, só deu certo aí? Talvez porque a gente não soubesse fazer ainda muito bem essa contagem, tá? Nos últimos 3 meses eu tive certeza que o meu ciclo era de 32, já vinha algum tempo contando e algum tempo fazendo. Então por isso que eu digo pra vocês que eu acho que no máximo, dos máximos foi uns 5 meses tentando. Mas eu acho que foi mais tempo, tá, gente? Porque eu lembro que, ó, fazia tempo que eu já sabia que meu ciclo era 32. Eu acho que desde dezembro, quando eu tive o atraso, eu comecei a contar e aí eu subi certinho, tá? Eu sei que os últimos 3 meses foi onde que a gente focou mais, porque era onde a gente já sabia de ser bem certinho quanto tempo era o meu ciclo, tá? Vocês querem tentar pra ver se vai dar certo com vocês? Eu recomendo vocês pelo menos uns 3 meses esperar pra ter certeza que esse é o tempo certo de vocês do ciclo, tá? Se der certo, deixem nos comentários aí pra mim. Se vocês ficarem com dúvida de como que faz a conta, me deixem nos comentários os dias, sempre os dias que iniciam, tá? Pelo menos nos últimos de 3 a 5 meses, os últimos os dias que iniciaram a menstruação de vocês. E aí eu faço a conta aqui e aí eu vejo se é um ciclo regular ou irregular. Se for um ciclo regular, aí eu até vejo pra vocês como é que faz, tá? Mas tem um aplicativo que eu usava e que talvez seja útil pra vocês, que é acho que é Clue, tá? Eu vou deixar na descrição aqui o aplicativo pra vocês, tá? Não é propaganda, não é publi, eles não pagam, eles nem sabem quem eu sou. Então eu só tô divulgando pra vocês porque eu já usei e ele é bom mesmo, tá? Talvez até eu comece a usar de novo pra uma futura tentativa, tá? Mas ali ele diz tudo direitinho. Quando que vai vir a próxima, quando não vai vir, quando é período fértil. Aí vocês não tem erro, não tem engano na hora de tentar, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou meio longo, mas o que vale pra mim é passar pra vocês a minha experiência, né, de como aconteceu. E em breve eu vou gravar outros vídeos falando sobre outras questões, tá? A questão do parto, como é que foi, por que eu tenho tanto medo de tentar agora sem fazer o exame que eu falei pra vocês da trombofilia. E também falar um pouco pra vocês sobre a trombofilia, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa deixe nos comentários aí o que vocês acharam. E não esquecem de dar o like. Então, beijo e tchau!